Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula de teoria musical. Nesta aula, descobriremos como é produzido o som e também falaremos sobre as quatro principais características do som, que são intensidade, altura, duração e timbre. A matéria-prima da música é o som, que é produzido pela vibração de corpos elásticos. Exemplo: imagine que você puxou a corda de um violão. A tendência dessa corda será sempre voltar à sua posição original assim que ela for solta. No entanto, devido à tensão que é exercida sobre ela, a corda fará um movimento de vai e vem repetidas vezes, diminuindo gradativamente essa tensão até finalmente repousar no seu ponto de origem. Esse movimento que a corda faz é chamado de vibração. Essas vibrações são transmitidas pelo ar em forma de ondas sonoras. E a sensação que essas ondas produzem quando chegam aos nossos ouvidos chama-se som. Então, chegamos a uma conclusão bem simplificada. O som é a sensação produzida no ouvido por vibrações de corpos elásticos. Quando as vibrações são regulares, elas produzem sons musicais. Quando são irregulares, criam ruído, algo totalmente sem harmonia, como, por exemplo, o barulho de um motor de um veículo, o som de um fenômeno da natureza, ou até mesmo um simples estalar de dedo. A propagação do som varia dependendo do meio. No ar, o som viaja a cerca de 343 metros por segundo. Na água, ele viaja mais rápido, e em metais, ainda mais rápido. Isso ocorre porque as partículas estão mais próximas em meios líquidos e sólidos, permitindo que as vibrações se propaguem mais rapidamente. As fontes sonoras são objetos, elementos ou materiais que vibram e produzem um som. Elas podem ser de dois tipos: fontes sonoras naturais, como o trovão, que é um elemento da natureza, e fontes sonoras artificiais, que são aquelas produzidas por objetos criados pelo ser humano, como, por exemplo, um instrumento musical. O som possui quatro características principais que nos ajudam a diferenciá-lo: intensidade, altura, duração e timbre. A intensidade é a energia que as ondas sonoras transmitem. Se a intensidade for grande, o som será forte. Se for pequena, o som será fraco. Como efeito de comparação, podemos dizer que uma conversa normal tem cerca de 35 decibéis, enquanto uma buzina de um carro tem cerca de 90 decibéis. A partir de 120 decibéis, os sons podem ser prejudiciais aos nossos ouvidos. Alguns sons que excedem essa intensidade incluem o som de um avião a jato decolando e o ruído de uma britadeira em funcionamento. Na música, a altura não está relacionada ao volume, e sim à frequência. Se o número de vibrações, que também é chamado de frequência, for alto, o som será agudo. Se for baixo, o som será grave. A altura depende do número de vibrações ou de ondas sonoras que temos por segundo. A unidade de medida da frequência é o Hertz. Nosso ouvido é capaz de ouvir sons entre 20 Hz e 20.000 kHz. Quando as frequências dos sons estão abaixo de 20 Hz, são graves demais e encontram-se abaixo do espectro audível humano. Esses sons são chamados de infrassons e podem ser produzidos na natureza pelo vento, por vulcões, por alguns tipos de terremotos e por algumas espécies de animais. Os elefantes, por exemplo, são capazes de emitir infrassons que podem ser detectados a uma distância de até 2 km. Por outro lado, se a frequência ultrapassa os 20.000 kHz,
temos ultrassons, que são sons superiores àqueles que o ouvido humano pode perceber. Apenas algumas espécies de animais, como cães e morcegos, são capazes de ouvir esses sons. A duração é a propriedade que nos permite identificar se um som é curto ou longo. Sons que duram pouco tempo são chamados de sons curtos, enquanto sons que duram mais tempo são chamados de sons longos. Na música, cada nota tem uma duração específica. Algumas notas valem mais tempo e outras menos. Utilizamos figuras musicais para representar a duração dos sons, mas esse é um assunto que abordaremos mais à frente. O timbre permite distinguir sons que possuem a mesma frequência, altura e intensidade, mas com ondas sonoras diferentes. Pelo timbre, diferenciamos o som de um instrumento de corda e um instrumento de sopro. Os dois tocam a mesma frequência e nota musical, mas possuem características sonoras muito distintas, ou seja, possuem timbres distintos. Isso ocorre devido à particularidade da construção de cada instrumento. Por exemplo, o violino é construído em madeira, enquanto a flauta é construída em metal. Agora ouviremos os timbres de alguns instrumentos musicais. Conseguimos identificar instrumentos musicais, sons de animais, objetos e até mesmo a voz de uma pessoa, devido ao timbre. O timbre é uma característica única que cada som possui. Conhecer essas características do som é essencial em várias áreas, como na música, na engenharia de áudio e até na medicina. Em estúdios de gravação, por exemplo, engenheiros de som ajustam a frequência e a amplitude para criar mixagens perfeitas. Na medicina, o ultrassom usa ondas sonoras de alta frequência para visualizar o interior do corpo. Então, pessoal, essas são as principais características do som. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!